Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao nosso fórum, temos a mesa redonda sobre regulação, demandas e perspectivas. Seguindo a nossa ordem, acho que vamos levantar a discussão do momento, com relação à regulação, que é a revisão da portaria 453. E desde já agradecer ao João Henrique Campos de Souza. Obrigado pela presença. O João, ele é bacharel, mestre e doutor em Física pela Universidade de Brasília, tem pós-doutorado em Física pela Universidade de Montreal, no Canadá, é especialista em Vigilância Sanitária pela Fiocruz e trabalha na Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa desde 2005. João, por favor, a palavra é tua. Obrigado, Marcel. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer muito grande a gente participar desse momento em que as instituições se reúnem para discutir o futuro da proteção radiológica. Então, endossando o que o Marcel colocou, a gente está num momento muito oportuno na Anvisa, né? A gente está revisando a portaria 453, mas acho que mais importante do que a gente tratar desse regulamento é a gente tratar de iniciativas conjuntas, né? A portaria 453, antes de eu começar a fazer minha apresentação, ela foi elaborada em um contexto bem diferente do que a gente tem hoje, inclusive da organização do poder público, né? E a norma já tem 21 anos, e nesses 21 anos a conformação das instituições afins ao tema da radiologia, afins ao tema da proteção radiológica, aumentaram bastante. E isso gerou na Anvisa a necessidade da gente revisar esse regulamento para atualizá-lo à atual estrutura que a gente tem do poder público, da conformação do poder público, e também atualizar as referências que a gente tem em termos de diretrizes de proteção radiológica, de garantia de qualidade, segurança do paciente, que são os alicerces da nossa legislação. Eu vou trazer uma explanação um pouco mais curta, porque eu acho que esse tema ele sempre suscita muitas discussões. Então, eu queria deixar um tempo maior para a gente conversar depois sobre as eventuais dúvidas e as sugestões de vocês, porque esse é um processo que ele está em andamento na Anvisa. Então, tudo que a gente escuta dentro e fora da casa, a gente leva em consideração para tentar fazer o melhor regulamento possível. Bem, então, para fins de transparência, as informações gerais do processo de revisão da portaria 453 é esse aqui. Então, pela lei de acesso à informação, qualquer um de vocês pode ter acesso aos documentos, às discussões técnicas que a gente tem ali. A restrição ela é feita somente a documentos sigilosos, que são muito poucos dentro desse processo. Mas, caso alguém queira ter acesso às informações, às discussões, às justificativas, esse é o número do processo para solicitar o acesso à Anvisa. Bem, esse tema ele compõe a agenda regulatória da Anvisa, que nada mais é do que uma assunção pública da Anvisa de temas que ela pretende discutir a cada quadriênio. Então, o tema da radiologia ele está dentro da agenda de 2017 a 2020, e nesse período a gente fez uma série de avanços na questão da construção desse novo regulamento. Bem, só para a gente contextualizar a portaria 453, onde que ela está dentro da legislação sanitária federal, a gente tem aqui várias outras leis e RDCs da Anvisa que tratam de assuntos que são afins ao setor de radiologia, né? Aqui, nas leis federais, eu cito a Lei 6360, que é a que fala da obrigatoriedade do registro do equipamento no Ministério da Saúde para ser comercializado no país. A gente tem a Lei 6437, que fala das infrações sanitárias, a Lei 8080, que fala da organização do SUS, que fala que as ações de vigilância sanitária estão dentro do SUS, e a Lei 9782, de 1999, que cria a Anvisa e define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Importante a gente colocar esse contexto, porque depois a gente vai discutir alguns assuntos que estão relacionados a essas leis. Abaixo, hierarquicamente dessas leis, nós temos as resoluções de diretoria colegiada da Anvisa. Aqui eu destaco as RDCs que são transversais a todos os serviços de saúde.
Então, não importa se é um serviço de radiologia, se é um consultório de ginecologia ou se é um centro cirúrgico. Todos eles precisam observar essas RDCs aqui. Então, a primeira delas é a RDC 50, de infraestrutura de serviços de saúde, a 222 de 2018, que trata de gerenciamento de resíduos, a RDC número 2 de 2010, que fala de gerenciamento de tecnologias em serviço de saúde, a RDC 63, que fala de boas práticas em serviço de saúde. Essa norma ela é bastante importante porque ela traz uma série de requisitos básicos dentro da vigilância sanitária. Por exemplo, trata do processo de licenciamento, ela trata do processo de organização da estrutura do serviço de saúde. E a última que eu destaco aqui é a RDC 36 de 2013, que trata do Programa Nacional de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. Bem, essas normas elas são transversais, então elas se aplicam a todos os serviços de saúde, e aí a gente tem algumas normas que são específicas. E no caso da radiologia, hoje a legislação vigente é a portaria 453, que, como eu disse, ela foi elaborada em 1998. Né? E ela trata das diretrizes de proteção radiológica para o radiodiagnóstico médico e odontológico. Além desses instrumentos, a gente tem outros instrumentos que a gente pode lançar mão na Anvisa para regulamentar. Uma delas são as instruções normativas. Qual é a finalidade da instrução normativa? É fazer um detalhamento técnico de algum assunto que já foi abordado em uma RDC. Então, hierarquicamente, ela está abaixo da RDC, mas o conteúdo que ela traz é equivalente. Ou seja, ela precisa de um dispositivo no RDC para existir, mas os dizeres que ela traz têm o mesmo valor em termos de obrigatoriedade que uma RDC. Eu explico aqui um exemplo. Por exemplo, a Anvisa tem uma RDC que fala de registro de medicamentos. E aí, por exemplo, lá diz que todo medicamento precisa ser registrado na Anvisa, mas o detalhamento técnico, eventualmente, de ensaios clínicos que precisam ser realizados por tipo de molécula ou por classe de medicamentos, elas vêm discutidas, como é muito extensa a discussão, ela vem para essas instruções normativas. Porque se a gente migrasse tudo para RDC, uma RDC de medicamentos teria 1000 artigos, 2000 artigos. Isso é inviável do ponto de vista prático. Então a gente lança a mão das instruções normativas e, por último, a gente tem notas técnicas, pareceres. Eu destaco aqui a nota técnica número 4 de 2011, da nossa área de equipamentos, que fala de impressão de imagens em suporte de papel, coisas desse tipo. Então, ela serve assim, esses últimos instrumentos servem para a gente tratar os casos práticos. Né? Eventualmente, a gente é pautado lá pelo Ministério Público, pela Justiça, pelos próprios serviços de saúde, que demandam da gente fazer uma aplicação, uma interpretação da nossa legislação para o caso concreto. E aí, normalmente, isso sai por meio das notas técnicas e dos pareceres. Bem, o processo de regulação da Anvisa, ele segue um ritual, certo? Que a gente chama de boas práticas regulatórias. Então, tudo começa com a publicação de uma portaria, que normalmente institui um grupo de trabalho, com um objetivo e um prazo para executar ou uma elaboração ou a revisão de um regulamento. Esse grupo ele é responsável pela elaboração de uma minuta, que depois de análises internas ela vira uma proposição, né? Ela é levada pelo diretor, e o diretor da área encaminha para uma análise de impacto regulatório e para análise jurídica. E aí, depois dessas avaliações, a diretoria colegiada da Anvisa publica essa norma em consulta pública. A consulta pública, na minha avaliação, é o momento mais sagrado desse processo, que é aquele momento em que a norma é disponibilizada para toda a sociedade para manifestação, para contribuições. Terminada essa etapa de consulta pública, a agência se debruça sobre ela, né, vai ver qual é o conteúdo, fazer uma avaliação e tal. Se houver necessidade, podem ser realizadas ainda audiências públicas para discutir temas específicos ali dentro. Bem, feitas as avaliações das consultas públicas, os ajustes aos textos e tal, esse novo regulamento é submetido mais uma vez à diretoria colegiada da Anvisa, que só então publica como resolução de diretoria colegiada. Certo? E aí a norma entra em vigor somente aqui. E aí é óbvio que,
com o passar dos anos, a obsolescência vem, né, na legislação e pode surgir a necessidade de uma revisão que recomeça com a publicação de uma nova portaria. Então, esse ciclo aqui, ele é em linhas gerais, o que acontece quando a Anvisa se propõe a discutir ou elaborar um regulamento. Ele tem várias subetapas aí, salvo engano, hoje são 43 passos que precisam acontecer dentro dessa roda aí. Então, é um processo lento. Bem, tratando então agora especificamente da nossa proposta de regulamentação para a portaria 453. Bem, primeira coisa, a gente tem uma demanda reprimida muito grande dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é a regulação de serviços sobre os quais a Anvisa ainda não tinha se manifestado por meio de regulamentos. A saber, ressonância magnética, ultrassonografia, densitometria óssea e várias outras modalidades assistenciais que não estavam explicitamente tratadas na portaria 453. Até porque a portaria 453 ela trata de radiodiagnóstico, ou seja, a gente associa o uso de raio-x. Mas como a gente tinha essa demanda para regulamentar esses outros serviços também, a gente optou por ampliar o escopo dessa nossa minuta de regulamento. Ou seja, essa proposta que está sendo trabalhada na Anvisa agora, ela contempla, além dos serviços já regulados pela portaria 453, ultrassonografia, ressonância magnética, serviços em unidades móveis, e a gente também está propondo uma nova estrutura regulatória. Porque hoje o que a gente tem? A gente tem todos os requisitos sanitários para serviços de radiologia, diagnóstica e intervencionista dentro da portaria 453, o que faz dela uma norma muito extensa e sujeita a cair em obsolescência muito rapidamente, porque as áreas evoluem e o conhecimento caminha mais rápido do que a nossa capacidade de estar revisando esses documentos. Então, a gente propôs essa estrutura regulatória. A gente elaborou uma RDC de base, que vai trazer aqueles requisitos sanitários mais perenes e tratar as tecnologias, ou seja, aqueles itens que são mais suscetíveis a atualizações tecnológicas por meio de instruções normativas que estariam previstas nessa RDC de base. Por que disso? Bem, primeiro a gente consegue tornar a leitura do texto muito mais fácil e mais objetiva. A estrutura que a gente chegou é a seguinte. A gente tem lá, então, numa minuta de RDC, um capítulo com disposições iniciais, que é comum a praticamente todas as RDCs da Anvisa, requisitos gerais, serviços complementares e suplementares, proibições e restrições, disposições finais e transitórias. Aqui, nessa RDC, a gente tem os fundamentos da proteção radiológica e da garantia da qualidade e segurança do paciente. Ou seja, todos aqueles requisitos do programa de proteção radiológica, plano de proteção radiológica, as atribuições do serviço de saúde, programa de garantia de qualidade, estão alicerçadas na RDC. E aí nós optamos por produzir instruções normativas para cada uma das tecnologias. Por quê? Porque hoje, por exemplo, se a gente tem um serviço de mamografia, o regulamento para esse serviço de mamografia é a portaria 453. Mas o conteúdo de mamografia está disperso dentro da portaria. Então a pessoa, ao ler a portaria, ela precisa procurar onde que está falando para os equipamentos de mamografia. Com essa proposta, o que a gente está querendo fazer? A gente trouxe para essa RDC os requisitos que são comuns a todos os serviços de radiologia, e aí o serviço de mamografia precisa tomar conhecimento da RDC e da instrução normativa de mamografia. Certo? Então, por exemplo, um serviço de raio-x odontológico panorâmico, ele vai ter que tomar conhecimento dessa minuta de RDC e a gente tem ali a minha instrução normativa que traz os requisitos específicos de radiologia odontológica extraoral. Certo? Essa estrutura ela também favorece o processo de revisão desses regulamentos. Porque se surge uma nova tecnologia que não está contemplada nessas instruções normativas, a Anvisa abre uma iniciativa para elaborar apenas uma instrução normativa. Ou se a gente tem um avanço tecnológico muito grande que necessite de atualizar controles de qualidade ou os parâmetros para o equipamento, a gente coloca em revisão somente aquela instrução normativa daquela tecnologia específica. Bem, então,
em síntese, o que essa norma traz de novo? Ela traz o uso de uma linguagem mais simples e mais objetiva. A portaria 453 é um marco na regulação sanitária nacional, né? Ela realmente é um divisor de águas, mas ela tem um caráter muito explicativo. Ela vem da tradução de manuais, de guidelines internacionais, e esse viés ele entrou dentro da portaria. E hoje a gente tem, dentro das boas práticas regulatórias no governo federal, da gente trabalhar com três orientações. Ou a gente pode permitir, proibir e... Como é que é? Permitir, proibir e obrigar. São essas três coisas. Então, todo regulamento que sai hoje, ele tem como diretriz permitir, proibir e obrigar. Só isso. Então, a gente precisou olhar, fazer uma leitura crítica da portaria 453 e olhar aquela parte mais explicativa, e isso teve que sair da norma. Mas a gente já vou dizer o que a gente vai fazer com essa parte. Mas, enfim, é um regulamento que está muito enxuto, ele é muito direto e ele é muito objetivo. A gente tem uma ampliação de escopo, em que a gente contempla não só o radiodiagnóstico, mas a radiologia diagnóstica ou intervencionista. Então, não sei se vocês viram aqui, mas a gente também criou aqui uma instrução normativa específica para a radiologia intervencionista. A questão das responsabilidades, centradas principalmente no responsável legal, isso foi uma questão que a gente percebeu na legislação sanitária, que a gente dava uma série de atribuições para o técnico em radiologia, para o médico, para o responsável técnico, para o supervisor de proteção radiológica, especialista em física de radiodiagnóstico, mas esses profissionais eles não são alcançados pela vigilância sanitária. Por exemplo, qualquer acontecimento dentro de um serviço de radiologia, sobre o olhar da vigilância sanitária, quem responde é a pessoa jurídica. Então, é o responsável legal que é responsável pela implementação daquele regulamento ali dentro. Então, por mais que algum acidente seja causado por um desvio de conduta de um técnico em radiologia, a vigilância sanitária não consegue chegar àquele técnico. Ele vai responder, segundo o Código de Ética, junto ao Conselho. Mas, se houver a infração sanitária, a pessoa jurídica, ou seja, o serviço de saúde, responde perante a vigilância sanitária por aquele incidente, mesmo que ele tenha sido causado por uma pessoa física. Certo? Então, nós centramos as responsabilidades no responsável legal em função disso. Uma outra questão, que foi aquilo que a Lídia mencionou na apresentação dela, que é a questão do profissional legalmente habilitado, ou seja, a gente tem uma orientação da Advocacia Geral da União de que não cabe ao sistema de vigilância sanitária, ou seja, nem a Anvisa nem as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, dizer quem é responsável por qual atividade. O que a AGU nos orientou, e isso tem sido uma diretriz dentro da Anvisa desde 2012, ou seja, todos os regulamentos de lá para cá seguem essa orientação, é de que o que compete à vigilância sanitária é verificar a existência de profissionais legalmente habilitados executando as atividades dentro do serviço de saúde, e não quem deve fazer o quê. Porque, segundo o entendimento da AGU, dizer quem deve fazer o quê e como que essa pessoa tem que ser formada, como que ela tem que ser qualificada, etc., é uma atribuição dos conselhos de classe e das ordens, certo? Então, a gente usa muito essa terminologia do profissional legalmente habilitado. O nível de suspensão, que ontem a gente estava numa reunião lá com o CBR, a ABRO, a ABFM e a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, e a gente já viu que esse nome, nível de suspensão, ele é um pouco pesado. Então a gente vai rever esse termo, mas a ideia dele vai continuar. Que é o quê? São indicadores de autorregulação para o próprio serviço. Ou seja, quando o serviço, ao fazer um teste de controle de qualidade, ele vê que o equipamento está muito fora dos parâmetros de desempenho, é uma maneira da gente instrumentalizar o serviço de saúde para ele interromper o uso daquele equipamento ou estabelecer que aquele equipamento vai ser utilizado só em casos de urgência.
e isso a gente chamou de nível de suspensão, mas provavelmente a gente vai colocar, o Marcel sugeriu ontem que fosse nível de ação, nível de alerta, a gente vai pensar um termo mais adequado. Além disso, a gente colocou dentro desse regulamento uma seção sobre teleradiologia, que está bem alinhado com a resolução do CFM, que trata da telemedicina, a prestação de serviços em unidades móveis, né, a gente tem as carretas da mama e tal, a gente regula aqui a prestação desses serviços, e serviços de manutenção e assistência técnica. E aí também, como eu já mostrei para vocês, as instruções normativas específicas para ressonância magnética e ultrassonografia. Bem, essas propostas, né, não sei se vocês viram aqui, nós temos 10 regulamentos que vão compor o novo arcabouço legal. Essas propostas estiveram em consulta pública por 120 dias, ou seja, de dezembro de 2018 até o dia 17 de maio. Nós recebemos, nesse período, 3.200 contribuições da sociedade. Isso só nos formulários que foram disponibilizados para a sociedade se manifestar. Isso aí somam-se essas 3.200 contribuições, os ofícios que nós recebemos das associações, das sociedades, as conversas que a gente tem em congresso, a participação, por exemplo, nesse evento. Tudo isso faz com que a gente vá agregando ao texto. Bem, essas informações todas são públicas, elas podem ser acessadas nesse endereço aqui, no portal da Anvisa, e elas estão numeradas lá como consulta pública de 573 a 582. Então, aqui a gente não tem tempo, obviamente, para abrir esses textos e mostrar assim, exatamente o que está argumentado em cada um daqueles itens, mas esse processo ele é transparente. Nós, naquele ciclo das boas práticas, estamos aqui então, né? A gente terminou uma consulta pública e agora a gente vai se debruçar sobre essas consultas públicas para avaliar a pertinência técnica e fazer uma avaliação e uma adequação do texto. Então, nesse momento, a gente faz respostas individuais às contribuições, às 3.200, a gente precisa respondê-las uma a uma e responder tecnicamente o porquê que ela foi acatada ou não. Depois disso, a gente elabora um relatório de análise de contribuições. Já percebemos que vamos precisar fazer uma série de reuniões técnicas para ajustar, porque a norma, principalmente as instruções normativas, tem muita discussão técnica. E, ao final desse processo, a gente elabora o que vai ser o texto final, que vai ser publicado como resolução de diretoria colegiada. Eu acho que esse é o meu último slide, já falei por 20 minutos, mais 2 minutinhos aqui eu concluo, tá, Marcel? Eu acho muito importante a gente falar principalmente das ações pós-publicação. Eu costumo falar que a etapa mais difícil, a etapa mais trabalhosa, não é a revisão da portaria propriamente dita. É o que a gente vai fazer depois que esse regulamento entrar em vigor, né? E por isso eu louvo iniciativas como essa que a gente tem aqui hoje, porque aqui a gente tem uma série de instituições afins ao tema e nós, nessa proposta de regulamento, estamos definindo um pouco melhor o que é a proteção radiológica para a vigilância sanitária e hoje, para mim, ficou muito claro que falar de proteção radiológica extrapola e muito a ação da Anvisa quando a gente vai falar de um serviço de radiologia, né? A gente colocou aqui a perspectiva do médico, a gente tem também a questão dos técnicos em radiologia, dos tecnólogos, dos físicos médicos, todo mundo está envolvido. E é muito bom a gente ter a representação e a união dessas instituições aqui para a gente tentar construir essa cultura de segurança, que é onde eu acho que está o verdadeiro desafio. Não adianta a gente ter o melhor regulamento se a gente não trabalhar naquelas propostas que estão colocadas na chamada pração de bom. Então, assim, eu acho essa iniciativa muito louvável. Eu vejo como o nosso maior desafio pós-publicação essas ações conjuntas que vão ser de capacitação, vão ser de treinamento, né? Cada instituição dentro da sua competência, é óbvio. Então, por exemplo, essa questão da orientação para a prescrição de um exame, eu acho que essa é uma atividade que é
exclusiva, assim, ela é restrita ao ato médico, então é óbvio que cabe ao CFM olhar isso com um maior cuidado, mas, por exemplo, a questão da capacitação dos fiscais de vigilância sanitária, que é assim, é um universo, né? Nós temos 40 mil fiscais de vigilância sanitária no país, e cada cabeça é um mundo, né? Apesar da gente tentar fazer uma legislação mais clara possível, a gente sempre é pautado na Anvisa para dirimir eventuais conflitos com a vigilância sanitária X. Então, assim, a Anvisa vai ter que olhar para isso com bastante carinho. E o que eu queria colocar aqui para terminar? É que a gente já assumiu esse compromisso junto com o nosso diretor de que assim que o regulamento for publicado, a gente vai trabalhar em manuais e guias para a implementação dessas normas no serviço de saúde. Ou seja, a gente vai fazer um manual sobre o que a gente está trazendo na resolução, que infelizmente a gente não consegue explicar no texto da norma tudo o que a gente quer dizer com aqueles artigos e aqueles incisos, mas a ideia é a gente ter um documento explicativo que exemplifique e esclareça alguma coisa que eventualmente não tenha tido o devido espaço na publicação da RDC ou das instruções normativas. Enfim, eu queria trazer esse panorama. Eu acho que essa iniciativa ela é transversal dentro das 10 ações prioritárias colocadas pela chamada de BOM. Fiquei muito feliz de ouvir os outros colegas que me antecederam, porque eu vi que essa norma, a gente conseguiu fazer um trabalho que está adequado à linguagem que está sendo colocada aqui. Então, várias das coisas que foram colocadas, tipo o CTDI-VOL, o registro de índice de doses, modulação de dose, protocolos pediátricos, isso tudo está colocado dentro dos nossos regulamentos, ou seja, ele está um regulamento atual, alinhado com essas novas diretrizes. E só para concluir, que a Lídia falou do equipamento, eu até falei com a Dani que eu não ia falar disso, mas já que foi colocado, eu acho que é importante. A gente tem uma outra área na Anvisa, que é a área de equipamentos, que a gente tem uma RDC que trata do comércio de equipamentos recondicionados, que é a RDC 25 de 2001. E essa norma, ela hoje é um problema dentro da Anvisa, porque ela coloca praticamente todas as transações comerciais fora do fabricante na ilegalidade. E a gente já percebeu hoje que essa atividade, assim, a publicação dessa RDC, ela não coíbe, ela não agrega qualidade ao comércio de medicamentos. Então, só queria trazer para vocês que a RDC 25 de 2001, ela também acabou de entrar no processo de revisão. Nós fizemos uma consulta dirigida na Anvisa em outubro do ano passado. O CBR esteve representado lá, acho que pela doutora Cibele. E lá teve a participação dos fabricantes, teve a participação das empresas de controle de qualidade, das empresas de manutenção. E a Anvisa assim, já está bem sensível a essas questões do reuso de equipamentos e das condições sanitárias para isso acontecer. Porque, na verdade, isso existe de fato, mas, sob o aspecto legal, ainda está na ilegalidade, né? Então, só para a gente trazer uma atualização, a Anvisa também está discutindo essa questão do reuso e do comércio de equipamentos recondicionados. É isso, gente. Eu já extrapolei muito o meu tempo. Eu deixo para responder alguma coisa, eventualmente, depois, nas perguntas. Obrigado. Não há problema. Realmente, esse é o ponto de discussão. Doutora Simone, por favor. Deixa eu ver se já ainda não está. Não, só aguardando inserir a apresentação. Técnica. Bom,
Nessa discussão já foi bastante bem apresentada, com mais detalhes, a portaria 453. Eu não vou entrar, obviamente, nesses detalhes, mas é só algumas considerações, que a proposta da mesa era não somente falar da regulação, mas demandas e também perspectivas, principalmente baseado no que a gente discutiu aqui hoje, né? Então, como a gente viu, teve essa parte do raio-x diagnóstico, médico e odontológico. Ele foi já tratado desde 98 na portaria 453. Eu acho também que teve um grande impacto. Foi um grande avanço, eu acho, para a área. E, como vocês sabem, na parte de medicina nuclear e radioterapia, apesar de também ter as normas específicas da Anvisa, tem a parte das normas que devem ser cumpridas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O que eu vejo de demandas hoje é realmente a gente está bastante bem alinhado às recomendações internacionais, em especial a GSR parte 3. Né? E não somente implementar essas nas nossas normativas, que eu acho que é uma coisa que vocês têm isso já em mente, como também ter essa preocupação de como nós vamos implementá-la no serviço. Então, nós temos 2 pontos importantes. Primeiro, como foi apresentado, houve uma modificação em termos de organização da portaria. E isso vai criar uma série de demandas, né? E uma que realmente me preocupa, eu entendo o ponto de vista da Anvisa, mas me preocupa, é a questão das responsabilidades, atribuições, competências. Né? Eu entendo que vai ser colocado devidamente qualificado e que vai dar, então, uma demanda para um terceiro. Né? Se não vai ser a Anvisa, se vai ser uma sociedade profissional, se vai ser o CBR na parte médica, não sei como vai ser na parte do físico-médico, da parte dos tecnólogos, enfim, vai gerar uma demanda para realmente esclarecer e colocar pontualmente, como a gente vê hoje no GSR parte 3, o que? Exatamente quais são as atribuições de cada profissional, as responsabilidades, o que eles realmente vão ter que cumprir dentro desses serviços de radiodiagnóstico. Né? Eu tive experiência, na época, o IRD fazia um trabalho, a gente chamava de inspeções, mas na verdade fazia uns relatórios dos serviços de radiodiagnósticos que eram mandados para a Anvisa, que a partir desses relatórios eles davam ou não a sua licença de operação. Nessa experiência, o que a gente viu é que, apesar desses 21 anos da publicação da portaria, o grande problema, primeiro, foi o entendimento da portaria. A gente cansou de dar curso no IRD sobre o que traduzia a portaria. E o segundo problema era a conscientização, porque realmente a portaria, acho que nesses 21 anos, se você pegar um serviço, dificilmente você vai encontrar um serviço que cumpra uma maioria dos requisitos que estão ali estabelecidos, infelizmente. E eu não ponho a culpa, o órgão regulador não está cumprindo sua função. Eu acho que não é somente o órgão regulador. Eu acho que a conscientização do responsável técnico, do responsável legal, dos profissionais que ali trabalham, ou seja, cada profissional, isso o GSR fala muito claramente, além dele dar toda a hierarquia em termos de responsabilidades, ele fala claramente que qualquer profissional do serviço é responsável, sim, pelo bom andamento e pelas boas práticas. Então, eu acho que esse não cumprimento da portaria de 98, quer dizer, 21 anos e sem cumprir, é também a falta dessa conscientização, no geral, de todos os atores que compõem o serviço de radiodiagnóstico médico odontológico. Pode ter a parcela também das visas? Pode ter, mas não é exclusivamente dela. Né? Então, não só esse alinhamento com as recomendações internacionais é fundamental, primeiro, pelo que a Lídia já citou aqui, o Brasil é signatário. Então, ele tem que estar alinhado a recomendações internacionais, sim.
Se não pode ser incluída com toda a sua totalidade neste documento, a gente tem que tomar agora muito cuidado em como nós vamos planejar para que ele seja devidamente incorporado em outro tipo de instrumento legal. Essa é a minha preocupação. Quem realmente vai assumir, né, você citou as sociedades profissionais e tal, mas eu ainda tenho uma certa preocupação de quem vai assumir essa responsabilidade de formalizar essas competências, atribuições, para a pessoa realmente saber, quando assume que é supervisor de proteção radiológica, o que ele de fato está assumindo ao assinar aquele termo. Então, essa preocupação, eu acho que é uma demanda para a gente, para todos nós, né? As ações do Tratado de Bonn que nós falamos tanto, nós também damos vários exemplos de iniciativas que estão sendo feitas, que agora requer a nossa atuação. E que, de certa forma, eu também tenho bastante expectativa que ela, de alguma forma, esteja bem representada dentro desse novo documento normativo. E para concretizar tudo isso, obviamente, todos os atores, como a gente está fazendo hoje, tem que sentar numa mesa para a discussão. A outra questão é a presença do físico médico nos serviços, seja ela nas suas 40 horas, dependendo do tamanho de um hospital, ou seja ela como uma prestação de serviço, como vem acontecendo de forma ainda, apesar de várias empresas, inclusive no Rio Grande do Sul tem excelentes empresas, no Rio de Janeiro também, que prestam esse serviço, né, de controle de qualidade, enfim. Como isso está feito? Quer dizer, qual é a garantia de que essas empresas estão realmente qualificadas e têm profissionais realmente competentes para exercer essa função? Isso também me preocupa bastante. E com todas essas demandas, é a parte de formação de profissionais que a gente vai ter que ter uma atenção especial. Então, a gente tem novas tecnologias, novos radiofármacos, equipamentos híbridos. A gente tem que avaliar se os profissionais que estão formados hoje, eles estão aptos para atribuir, para cumprir com todas as suas atribuições e realmente se responsabilizar pelos serviços, né? Então, como a gente, refletindo um pouco do que a gente discutiu hoje, a primeira coisa que eu iria sugerir na questão da justificação seria realmente promover um estudo nacional, para saber realmente como está a situação hoje, né? É o verdadeiro diagnóstico do país. Eu acho que, nesse sentido, pela experiência que a gente tem, não somente as sociedades como o colégio, mas também seria fundamental uma participação do Ministério da Saúde, que pode ser por intermédio da Anvisa, para a gente ter uma participação bastante efetiva dos serviços públicos, que é onde a gente menos tem informação, que a gente tem, normalmente, menos acesso e que, normalmente, também tem mais resistência de ter qualquer tipo de participação. Então, por isso, eu acho que a Anvisa poderia ter um papel fundamental como parceiro nesse estudo nacional. As auditorias também, como foi levantado, não só em diagnóstico, como medicina nuclear, a gente tem que ver de uma outra forma, de uma forma de oportunidade de melhoria, e não como uma fiscalização, é uma oportunidade de melhoria, é um olho atento que não está viciado naquele serviço e pode contribuir. Isso também a gente pode aproveitar, não inventar a roda. E esses documentos que estão tão bem feitos, que a Lídia citou de medicina nuclear, né, e o doutor Cláudio, tem também para radiodiagnóstico e para radioterapia, estão extremamente claros e objetivos, a gente pode utilizar. Se falou muito das guias para as prescrições de exame. Não só a gente tem que avaliar as que já foram feitas, algumas iniciativas do CBR, como o doutor Alair comentou, como também reavaliar se elas estão atualizadas perante as novas tecnologias, né,
que estão disponíveis ultimamente. E, como eu já falei também, dos novos programas de rastreio, tentar avançar um pouco antes que o problema chegue até nós. Né? Normalmente está correndo atrás. Passado a parte de justificação, a gente deveria fazer um outro trabalho, que seria esse na parte de otimização, que seria dos níveis de referência. Mais uma vez, eu conheço vários artigos publicados no país, muito bons, só que para ser realmente, falar em termos de níveis de referência, a gente tem que ter uma representação significativa de todo o país. E hoje a gente não tem. Antigamente era fácil, a gente ia lá no BSS antigo e olhava se nosso valor, do nosso estudo, ele estava de acordo com a tabela publicada no BSS. O BSS o que fez? Tirou aquela tabela. E tinha que tirar, né? Porque o intuito dos níveis de referência é que eles sejam estabelecidos para um país ou uma região. Não é você olhar para o que existe na Europa, o que existe nos Estados Unidos. E está mais do que na hora, já passou da hora da gente se conscientizar e fazer um estudo. Acho que pessoas capacitadas a gente tem, instrumentação a gente tem, é só realmente colocar para trabalhar nisso. A presença do físico-médico, já comentei. Essa questão das soluções tecnológicas no registro das exposições radiológicas dos pacientes também foi um ponto citado aqui, eu acho fundamental. Eu acho que essas iniciativas que o Dr. Cláudio colocou, que eles já criaram algumas ferramentas, achei bacana até o incentivo de promover como uma competição entre... Eu acho que motiva, eu acho que essa garotada já nasceu com o tablet na mão e pode nos dar as soluções que a gente quer. Agora, o que precisa ter é esse tal de registro, e um tem que falar com o outro. O problema também é que muitas vezes a gente cria ferramentas e depois eu crio uma que não fala com a da UF, que não fala com a FRJ, que não fala com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a gente podia também verificar alguma coisa que pudesse realmente colocar todas as informações num banco único. E, para isso, essa ferramenta computacional tem que conversar. A parte de educação e treinamento também é uma coisa que foi muito citada aqui, só que a gente tem algumas dificuldades. Muita coisa ela tem que passar pelo MEC, né? Não é simplesmente a gente decidir fazer, tem que inserir em determinado curso. Não, não é assim também. Né? Muitas vezes demandam uma aprovação do Ministério da Educação, outras podem ser mais fáceis nos cursos de curta duração, ou enfim, de aprimoramento, mas ela tem que ser feita, e eu acho que com um rigor maior. Tudo que a gente vem desenvolvendo hoje, apesar de com toda a boa vontade, falta uma formalização. Eu acho que esses documentos, eles têm que ser estudados, avaliados, um currículo bem pensado, para que seja realmente algo que possa ser utilizado em todo o país. Também essa é outra grande diferença. Eu não acho que uma pessoa que vai fazer um curso no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, tenha uma discrepância tão grande em termos de formação profissional. E aí entraria a tal da certificação dos diferentes profissionais da área, dos atores que trabalham no serviço. Né? A disponibilização de materiais didáticos, eu acho que já está sendo feita. Acho que é uma questão só de disseminar mais. Né? Os cursos, o fundamental, a gente fala muito de justificação e tal, mas normalmente a gente fala com os nossos pares. Eu já desisti, eu acho que a gente não tem que falar, por exemplo, eu como física, falar de justificação, ainda mais para uma sala de médicos num congresso. Eu até fico contente quando eu vejo um médico falando sobre justificação dentro de um congresso de médicos. Muitas vezes a gente é convidado, os físicos, para participar dos congressos, para falar sobre algumas ferramentas de otimização, mas colocam numa sala à parte. Não adianta. Vai naquela salinha só os médicos. Então, eu acho que incorporar
Eu não estou fazendo lobby para médico, para físico, não, hein? Gente, pelo amor de Deus. Mas é que realmente eu acho importante, se você... teve um congresso que eu fui, não lembro agora, aqui na América Latina, e eles colocaram bem no meio, entre uma apresentação de tórax e a outra de abdômen, e aí no meio estava o físico ali falando, e aí a plateia não saiu, porque senão sai todo mundo. Ah, não, vai falar de física, vai falar de equação e de um monte de número que não me interessa. E não é isso. E para nós, como dever de casa, é também filtrar a nossa linguagem. Porque, obviamente, se a gente não filtrar, todo mundo vai dormir. Né? Faltou falar, a gente tem tantos cartazes legais já feitos pelo Image Gently, pela Agência Internacional de Energia Atômica, que basta imprimir, não tem custo nenhum. Quer dizer, só o toner da sua impressora, que às vezes pode ser, né, um pouco difícil. Estou brincando, porque às vezes falta no IRD. Então, não precisava expor. Né? Mas, enfim, esses cartazes são livres para download, você não paga absolutamente nada, e só que incentivar os hospitais a fazerem isso. Né? E o outro ponto fundamental é a comunicação. É a comunicação com o paciente, que eu acho bastante delicada. Eu acho que vocês têm muito mais experiência, obviamente, sobre essa questão. Foi um assunto, como eu já comentei, da Organização Mundial de Saúde, que estava atenta a esse tipo de comunicação. Você não pode apavorar o paciente para ele sair correndo fazer o exame, né? Mas, ao mesmo tempo, dar uma informação real do que ele vai fazer. Essa questão do risco-benefício, com todos os profissionais, porque também não é só... A gente fala muito do médico, do técnico, do físico, mas a gente esquece da enfermagem, a gente esquece de tantos outros profissionais que estão ali no serviço de saúde e que são esquecidos na hora de treinamento, na área de radiodiagnóstico. Então, temos que atentar para esses também. E eu acho que seria uma oportunidade, né, já que agora tem assim, o setor de comunicação do CBR está fortalecendo bastante nesse ponto, é ter bastante folhetos informativos para a gente distribuir para público, como também nos congressos. Ou seja, distribuir nos hospitais ou distribuir no congresso, dependendo do público que a gente quer atingir. Estreitar cada vez mais a comunicação com esses órgãos, esses organismos internacionais. A gente teve hoje uma boa ideia do que é a disponibilidade de uma pessoa como a Maria Pérez, que ela tem um cargo altíssimo dentro da WHO, e ela não pensou duas vezes em aceitar esse convite. Então, na verdade, essas pessoas estão acessíveis, estão realmente procurando estabelecer, porque elas têm o mesmo objetivo comum, que é a melhoria dos serviços. Né? A gente teria que fortalecer, acho que o CBR já tem, né, de perguntas frequentes, mas eu acho que vai ter que aumentar um pouquinho mais, porque cada vez tem mais perguntas. Sobre as questões da radiação, né? E tentar verificar se as páginas, não só do CBR, se tem o CBR, mas tem tantas outras, mas de forma a chamar as pessoas a visitarem a página, perceberem que elas vão ter informação. Eu acho que nesse ponto, o Image Gently ele conseguiu colocar de uma forma que ele chama a gente para... Ele tem uma questão de publicidade, ali, de design, que ele realmente convida as pessoas não estou... Porque você está aqui, porque realmente eu sempre achei fantástico. Aí já me falaram, mas também eles podem pagar, né, esse marketing maravilhoso. Eu falei, bom, eu não sei como eles fazem, eu sei que eles fazem e deu resultado. Foi bem casado, mas é maravilhoso. Né? E, bom... nosso papel não adianta ficar reclamando depois que a portaria ou qualquer outra norma foi publicada. O acesso realmente à consulta pública o tempo é bastante considerável. Então, a participação de todos é fundamental. Não adianta reclamar depois que nasceu. Né? E creio que... Você viu que meus slides eles terminam no nada. Né? Antigamente eu punha a conclusão em meu e-mail. Mas era esse o recado. Obrigada. Muito obrigado, Simone. Questões para o final, tá, pessoal? Vamos dar continuidade.
Agora temos a sessão com o Dr. Marcos Roberto de Menezes, presidente da Sobrice, diretor da Radiologia Intervencionista do INRAD, coordenador do Centro de Intervenção Guiada por Imagem do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos. Todos firmes aqui, né? Uma tarde. Eu queria parabenizar essa iniciativa em nome aí do Dr. Alai do CBR, do Aldemir do CFM. Esse tema da proteção radiológica, a gente acredita na sociedade, na Sobrice, na Sociedade de Radiologia Intervencionista, um tema crítico para nós nessa gestão. A gente resolveu abraçar essa causa da proteção radiológica, tanto que sentamos temos um representante na mesa do grupo de proteção radiológica do CBR, e temos iniciado aí várias iniciativas nesse sentido. A radiologia intervencionista ela é um cenário particular quando a gente está falando hoje de proteção radiológica, né? Hoje, nos temas discutidos aqui, o grande foco é, obviamente, quem está exposto à radiação, que no caso do diagnóstico é o paciente. Hoje, o profissional que está envolvido em radiação no diagnóstico, todas as questões hoje de exposição desse profissional são bastante baixas em relação ao passado. Já quando a gente está lidando na radiologia intervencionista, a exposição dos profissionais que atuam é um ponto crítico, porque eles atuam o dia todo e esses profissionais são muito mais expostos que os próprios pacientes. Então, a questão de exposição dos profissionais é fundamental quando a gente está falando em radiologia intervencionista. Obviamente que também é necessária a conscientização para expor menos o paciente, mas os profissionais é um item fundamental. E nesse sentido que eu acho que se diferencia muito as discussões quando a gente está falando apenas em diagnóstico. Nós da sociedade acreditamos que fundamentalmente as ações possíveis hoje e críticas estão focadas em educação e conscientização, como acho que a maioria dos palestrantes ressaltou aqui. Mas essa educação e conscientização ela é crítica na radiologia intervencionista porque ela deve ser focada em todos os profissionais, né? Porque, diferente de um serviço de radiologia diagnóstica, onde esse serviço pode determinar protocolos, estabelecer, existe um controle, vamos dizer, da administração em relação a isso, no caso da radiologia intervencionista, o profissional que está realizando o procedimento, ele deve ter conhecimentos de proteção radiológica, ele deve ter essa preocupação o tempo todo da atuação dele. Então, se você não tem essa educação do grupo como um todo, tanto do profissional médico que está realizando o procedimento, mas de todos os que estão expostos. Para vocês terem uma ideia, hoje, quando se faz um procedimento de radiologia intervencionista no angiógrafo, você tem, em média, em sala, 6 profissionais expostos à radiação. Você tem, em média, 2 radiologistas intervencionistas, um anestesista, 2 a 3 auxiliares em enfermagem. O técnico está fora, normalmente, né? Mas, assim, na sala, recebendo dose, em média, você tem uns 6 profissionais. Então, todos esses profissionais têm que ter treinamento e têm que ter essa conscientização que eles estão expostos à radiação. Nesse sentido, uma das coisas que a gente tem olhado bastante é a percepção de que ele está recebendo a dose, né? Existem tecnologias hoje, a gente tem discutido com algumas empresas locais hoje aquela questão do dosímetro, por exemplo, é um item que a gente percebe que na maioria dos serviços ela é pouco utilizada. Tanto que os resultados de dosimetria da maioria desses serviços acaba sendo praticamente zero em muitos dos hospitais. Esses reports a gente escuta dessas empresas que controlam dose. Como que você tem um profissional que está exposto o dia inteiro e a maior parte desses profissionais tem uma dose zero porque não se usa o dosímetro? Existe uma desconexão entre o profissional que está usando, ele está usando aquele item e ele vai receber uma informação meses depois sobre aquilo. Então, há uma desconexão dessa questão da dose com a informação. E hoje já existem tecnologias que permitem que ele consiga ver a dose em tempo real. Então, existem dosímetros hoje que informam o quanto ele recebeu durante aquele dia, ou ele está vendo o quanto que ele está recebendo. Então, eu acho que conectar esse profissional com a dose que ele está recebendo é um item que a gente também acha e tem procurado estimular cada vez mais, e hoje nós temos tecnologia para isso. Acreditamos em ações práticas, né? E acho que hoje se discutiu muito isso aqui, e muitas dessas ações práticas a gente acredita que vai vir por regulação.
Dentro desse quesito educação e conscientização, na Sobrice a gente iniciou, a partir desse ano, vai ser o primeiro seminário focado em proteção radiológica no nosso congresso. Então, vai ter uma sessão dedicada no nosso congresso à proteção radiológica. E a ideia, a partir dessa primeira iniciativa, é que se crie um curso e que esse curso passe a ser uma exigência de treinamento, de certificação, para que o profissional que faça, quando esse profissional for fazer a prova de título, ele tenha que apresentar isso como uma exigência de certificação. Então, esse é um dos movimentos que a gente está fazendo aí como sociedade. A gente acredita que esse tipo de ação, de obrigar certificações para o profissional que manipula radiação ionizante, seja uma questão fundamental, né? Nós acreditamos também que atuar no grupo jovem seja fundamental. Então, em parceria com uma empresa de produtos eletromédicos, a Siemens, criamos, a partir desse ano, um prêmio Jovem Radiologista Intervencionista, que para 2020 vai premiar os trabalhos que forem apresentados no nosso congresso, focados em proteção radiológica, com a ida a um congresso internacional na Europa. Então, a gente quer estimular que o jovem se preocupe e gere conhecimento a respeito de proteção radiológica. Então, nós acreditamos que essa seja uma ação também prática e eficaz aí nesse sentido de conscientização à proteção radiológica. Então, queria compartilhar essas iniciativas aqui e dizer que a sociedade realmente... outra ação desse ano foi a associação da Sobrice com a Image Gentle, através da doutora Dolores. Então, eu acho que a Sobrice quer estar sendo ativa e está disponível a todas as ações aqui que o CBR ou o CFM iniciem. Nós estamos aqui para apoiar e colaborar com qualquer ação de proteção radiológica, que acreditamos ser um item fundamental aí para os nossos associados e para os pacientes que nós atendemos. Muito obrigado pela atenção. Sem dúvida, serão muito bem-vindos. Doutora Laíra, suas considerações? Bem, em virtude do adiantado da hora, não vou fazer nenhuma apresentação por slides, mas, na verdade, fazer alguns comentários. Primeiro, eu quero agradecer muito a presença do João aqui, né? É sensacional a Anvisa estar conosco, né? É importante os órgãos regulatórios estarem participando desses eventos. Nos outros eventos que nós participamos, tanto no workshop de proteção radiológica em Lisboa, quanto no CIPRAM, estavam presentes a agência regulatória, a Anvisa estava lá, você estava lá, então isso foi muito bom e obrigado por você estar aqui. O Colégio Brasileiro de Radiologia sempre tem uma preocupação constante de subsidiar todos os organismos nacionais, todas as agências, todas as instituições, e para isso a gente conta com a Comissão de Defesa Profissional, que a doutora Cibele estava ontem na Anvisa com vocês, e também agora na área de proteção radiológica, com a nossa Comissão de Proteção Radiológica, que está falada dessa aqui. Uma coisa que é interessante, que em relação à portaria 453, eu não sei se vocês sabem, mas a Simone tocou um pouco nisso. A dificuldade maior, às vezes, disto é a não participação das pessoas. A Anvisa coloca uma consulta pública, as pessoas interessadas vão lá, participam, mas a grande população não participa. Às vezes as pessoas não participam disso. E uma coisa para você saber, já há algum tempo eu participo de várias bancas de concursos públicos, inclusive para técnicos, e tem sido colocado como matéria obrigatória em concursos públicos a portaria 453 de proteção radiológica. Eu já participei de mais de 15 concursos públicos de bancas, todos eles, a portaria 453 era motivo de prova, de questão de prova para concurso público. E isso é uma coisa que eu acho que, infelizmente ou felizmente, é um caminho também que nós temos quando a nova portaria fizer, a gente tem que avisar também as instituições que fazem concursos públicos, né, as universidades e tudo, da gente, vai ter a portaria nova, senão depois vão ficar cobrando portaria 453 quando vai ter a nova portaria aí. Outra coisa importante, fundamental, a participação dos físicos médicos. E aí um detalhe, uma informação também que vocês sabem, os hospitais universitários e federais,
Hoje em dia estão sobre, a grande parte deles, sobre a gestão da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E nós temos tido concurso para físicos médicos. Vou puxar a brasa de novo para a UF. Lá na UF, nós temos um físico médico pela EBSER no setor de medicina nuclear e também foi aprovado um físico médico para o setor de radiodiagnóstico, de radiologia. Então, isso também é importante, que às vezes a gente está em hospitais públicos, a gente nem sabe da possibilidade que existe essa previsão e também foi um grande avanço no Brasil. Em relação às propostas da Simônia, eu quero, depois que ela passe tudo isso, que aquilo lá vai ser o nosso roteirinho na Comissão de Proteção Radiológica, né? Eu achei que foi muito boa todas as coisas que ela falou e é tudo a missão da nossa comissão. Uma coisa que me preocupa muito e que se discute muito na Europa são os níveis de referência. Né? Todas as reuniões que nós vamos, a gente vê fora do país, nós estamos precisando ver os DRLs, fazer isso. E eu tenho uma dificuldade enorme de ver isso a nível Brasil. Como fazer isso, como deixar de fazer, como atender às diferentes normas, né, as diferentes normas internas. Dá para fazer isso? Então, está muito bom. Então, vamos adiante. Outra coisa também é em relação à inclusão da proteção radiológica nos congressos médicos. O Marcos já falou as iniciativas da Sobrice, e nesse nosso próximo Congresso Brasileiro de Radiologia nós também teremos participação disso. Vamos ter uma parte que o próximo trabalho urgente da Comissão de Proteção Radiológica, acabar esse fórum, é organizar a programação que vai ser feita, que já temos lá uma sala reservada para a gente discutir isso, no Congresso Brasileiro de Radiologia, que será no período de 10 a 12 de outubro, em Fortaleza. Estão todos convidados. Em relação às perguntas frequentes, né, uma coisa que nós no colégio nós temos isso já bem estabelecido, e a ideia é que se faça um link dessas perguntas frequentes no colégio, com a Comissão de Proteção Radiológica e com o Latin Safe, que é uma coisa que uma coisa que a gente pode fazer de integração, que são perguntas que são bem interessantes, divide um pouco, né? Em relação uma proposta também, a gente fazer, de repente, Marcos, eu acho que a gente tem que fazer um evento de proteção radiológica com vocês, até para treinamento, mesmo a gente discutir um pouco mais. Porque na Conferência Ibero-Americana, a parte da hemodinâmica, a parte da radiologia intervencionista, foi a parte que mais me preocupou. Só para citar vocês, teve um caso que eles citaram lá, de um médico hemodinamicista, que chegou num serviço novo, e ele foi usar o dosímetro, e ele ultrapassou rapidamente tudo. E aí, o que foi visto? Exatamente o que você falou. Os outros todos não usavam. Então, essa é uma realidade. Essa realidade precisa ser modificada. Modificada para ontem. Né? E detalhe, isso foi na Europa, tá, gente? Isso não foi no Brasil, não. Nem na África, foi na Europa. Então, uma coisa que nós acho que a gente tem que trabalhar muito nisso, e exatamente, sobre isso tem assento na Comissão de Proteção Radiológica. Só mais um item que eu acabei não falando. Eu acho que essa questão da certificação do profissional que mexe com radiação ionizante, ele vai hoje além do radiologista. Né? Então, principalmente na área terapêutica, nós temos ortopedistas, cirurgiões vasculares, urologistas que usam radiação ionizante, e a maior parte desses profissionais não tem treinamento sobre proteção radiológica. Então, até são questões básicas, assim, do tipo, o braço ficar para baixo, ficar para cima, aumenta muito a dose. Então, acho que hoje, talvez, uma das coisas que eu acho que, a partir desses fóruns, é que qualquer profissional que mexa com radiação ionizante, seja terapêutico ou diagnóstico, ele tem que ter uma certificação para poder atuar. Né? Isso, acho que aí é mais ligado ao CFM, mas a quantidade hoje de profissionais não radiologistas que atuam nessa área é muito grande, e a maior parte já foram até feito alguns surveys, eles não têm conhecimento sobre a questão da proteção radiológica. Só para reforçar, né, o Colégio Brasileiro de Radiologia, na sua prova de título, tem uma parte importante que é cobrar física de radiações de proteção radiológica nas nossas provas de títulos. Há anos. Né? Fala aí.
Acho bem isso mesmo. Então, essa acho que é a ideia um pouco sobre isso. Bem, só isso que eu tenho a dizer. Vou devolver a palavra ao Marcos, a Marcel, para terminar essa mesa e, na verdade, abrir os debates. Né? Terminar a mesa não, terminar a minha fala e abrir para os debates. Muito obrigado, Zé Lareiro.